Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis e nós vamos abrir aqui no capítulo 42 e 43. Domingo passado nós falamos sobre José. Vocês se lembram que José interpretou o sonho de Faraó. Faraó viu, primeiro, ele viu 7 vacas bonitas, mas permaneciam daquela maneira. E ele ficou assustado, ele pediu que alguém... Significavam 7 anos de fartura, de muita colheita. E os outros, aquelas magrinhas e fraquinhas, seriam 7 anos de fome. E então José disse: eis que virá 7 anos de muita fartura no Egito, mas depois seguirão 7 anos de muita fome. E a fome vai ser tremenda e vai destruir tudo na face do Egito. E então José deu um conselho a Faraó. Ele disse: olha, escolha um homem sábio, inteligente, para que possa orientar, possa dirigir esta transição, esta situação. E Faraó disse: encontraríamos uma pessoa que tenha o Espírito de Deus tão maravilhoso, de maneira tão eloquente como este homem aqui. E ele colocou José como primeiro-ministro. E eu disse: da prisão para o palácio, de presidiário para primeiro-ministro, de uma pessoa que não tinha nada e agora tem tudo. E Faraó fez ainda mais: tirou o seu anel, sinete, que assinava todos os documentos em seu nome, colocou no dedo de José. Deu a ele uma capa nova, uma roupa feita de linho finíssimo. Ele havia perdido a sua túnica quando seus irmãos o lançaram na cova. Ele havia perdido a segunda túnica quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele saiu correndo. E agora ele recebe a sua terceira túnica, aquela túnica que ele usou por 80 anos, simbolizando a transformação de Deus na vida de José. Mas não somente isso, ele recebeu um colar de ouro, significando o poder que agora ele possuía. E ele ainda recebeu a carruagem número 2 de Faraó. Faraó à frente e ele atrás. Veja como Deus faz. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, quando Deus quer abençoar e transformar a vida de uma pessoa, ele não depende das circunstâncias, ele não depende do que os outros acham, ele não depende disso ou daquilo. Deus simplesmente age. E essa é a bênção que nós podemos usufruir em nossa vida quando realmente confiamos no Senhor. Mas diz a palavra de Deus que José tornou-se o primeiro-ministro. E a fome começou muito grande na toda a terra do Egito e invadiu a Palestina, onde morava quem? Jacó e os seus 11 filhos. Estavam lá, pai de José, lá em Israel. E então Jacó olhou para os filhos e ele diz assim: hey, por que vocês ficam olhando um para a cara do outro? Levantem-se, vão lá no Egito buscar comida, porque nós estamos morrendo. Aí o pai falou assim: eu só não quero que vocês levem o filho mais novo, Benjamim, que era o irmão gêmeo de José. Benjamim vai ficar aqui, porque eu já perdi José. O pai não sabia que José estava bem vivo, né? Eu já perdi José, ele já morreu. Por todos aqueles anos, mais de 20 anos, os filhos mentiram para o pai. Os filhos guardaram aquela mentira, dizendo para o pai que o filho tinha morrido, que José já não existia. Está vendo? A Bíblia diz que o pecado vos há de achar. Você pode mentir, você pode inventar uma situação, você pode bater o pé e de pé junto dizer: não, aconteceu isso, é isso, mas a Bíblia diz: o pecado vai achar você. Cedo ou mais tarde virá à tona, virá à luz, e você terá que confessar, você terá que dizer que alguma coisa diferente aconteceu, que não era exatamente aquilo, sabe? Não adianta, nós não enganamos a Deus, nós não enganamos ao Senhor, o Espírito de Deus. A Bíblia diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu sentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Deus sabe o que vai em meu coração, Deus sabe o que vai na minha vida, Deus sabe o que vai nos meus negócios, Deus conhece a minha atitude, Deus conhece os meus relacionamentos, Deus sabe como eu trato a minha esposa, Deus sabe como eu trato o meu esposo, Deus sabe como eu sou dentro de casa e como eu sou fora de casa. Deus me conhece. E quando eu peco e não confesso o meu pecado ao Senhor, aquele pecado vai atrás de mim, aquele pecado vai me amargurar, aquele pecado vai encher o meu coração, até que eu venha diante do Senhor e diga: Senhor, eu pequei contra ti. E os irmãos de José
enganaram o pobre pai. José está morto. Uma besta o comeu, um animal do campo, olha aqui a veste dele. E eles inventaram uma história, eles simularam uma situação. Irmãos, nós podemos agir dessa e daquela maneira, mas dentro do propósito e do conceito de Deus, nós jamais vamos invalidar qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E então, Jacó pede aos seus filhos que voltem ao Egito. E Jacó então diz, vão lá, e eles vão. Lá vem a turma. Quando eles chegam e olham aquele homem todo paramentado, aquele homem com um colar de ouro, com uma roupa bonita, falando egípcio e tal, e tratando as pessoas com certa amabilidade, mas com autoridade, a Bíblia diz que eles chegam e se inclinam diante de José, cumprindo-se aquele sonho que José teve. Qual foi o sonho? Que a lua e a estrela, o sol e a lua e 11 estrelas iriam se inclinar diante dele. Estavam ali os irmãos de José, que antes o tinham atirado no poço, que antes odiavam a ele, que antes diziam, lá vem o sonhadorzinho, vem cá, vamos matá-lo. Agora, se inclinando diante de José, Deus muda a situação, Deus muda a circunstância. É impressionante como Deus age. E às vezes nós não entendemos o propósito de Deus de imediato em nossas vidas, mas o Senhor trabalha, o Senhor não deixa a coisa assim acontecer, não há nada por acaso no plano de Deus. Então, lá estão eles inclinados, e José olhou, e diz a Bíblia o quê? Ele reconheceu os seus irmãos, ele reconheceu Adão, ele reconheceu o outro ali, ele reconheceu aquele outro também, todos, mas eles não reconheceram a José. E então José diz, quem são vocês? Ah, nós viemos de uma terra muito longe. Ah, vocês são espias. Não, nós não somos espias não, nós viemos só comprar comida. Nem vem que não tem, essa conversa eu não escuto. Vocês são espias. Ah, nós não, nós somos lá de uma terra longínqua, o nosso pai é um ancião, e nós temos um irmão mais novo que ficou lá. E José ouvindo e entendendo toda a história, eles jamais podiam imaginar que aquele homem vestido de egípcio era um verdadeiro hebreu, era o irmão deles, o irmão José, que eles haviam vendido para o Egito, e que Deus havia transformado o cativeiro de José. Ah, que experiência! José entendendo tudo, finalmente José diz, está bem, então vocês vão fazer o seguinte, vocês têm um irmão mais novo, que era o irmão mais novo dele, Benjamim, filho de Raquel, a sua mãe querida que já havia falecido. Você tem um irmão mais novo? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar um aqui amarrado, preso, vocês voltam em casa e tragam o menino. E amarraram a quem? A Simeão. Na vista deles, eles ficaram olhando. E agora? E aí, lá vem o estratagema de José. Olha, vocês vão pegar o dinheiro e vão colocar ali na bolsa de cada um. Enchem de comida, mas coloque o dinheiro na boca ali da bolsa de cada um. Aí lá vão eles. Quando chegam lá na frente, um pouquinho de fome, vamos pegar um pouquinho aqui, abriram, olha ali o dinheiro, o outro também, epa, o dinheiro está aqui, o outro também, o meu dinheiro está também. O que é isso que Deus nos fez? Deus começou a trabalhar na vida daqueles moços. Quando você age errado, Deus vai trabalhar na sua vida, porque Ele quer que você conserte, Ele quer que você mude, Ele quer que você tenha uma nova atitude, e Deus começou a trabalhar na vida daqueles moços naquele momento. O que Deus está nos fazendo? O que será? E chegaram em casa e disseram, papai, olha aqui a comida, quando nós abrimos as bolsas, o dinheiro está aqui. E a Bíblia diz que eles ficaram pensando, e agora? Será que eles vão achar que nós roubamos, que nós tapeamos? E ficou todo mundo quieto. Ué, e Simeão? Ficou lá. Mas por que ele não veio? Porque o homem disse que nós temos que levar Benjamim. Mas por que vocês foram falar para ele que Benjamim estava aqui em casa? Como é que nós podíamos adivinhar que ele ia dizer, tragam o Benjamim? Eles não sabiam que era José. E aí ficaram lá, comeram tudo, acabou a comida. Jacó disse, e aí pessoal, vamos levantando, volta lá no Egito. Não, vamos nada. Como que não? Ué, ele disse para levar Benjamim. O senhor disse que o menino não vai. Não, não vai, então nós não vamos. Vai, não vai, então nós não vamos. Vai, não vai, vai, não vai. Finalmente Jacó diz, olha, leve o menino, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se esse menino não voltar, eu vou morrer do coração. Eu não vou aguentar, porque o mais novo já foi. Agora vem
o único filho da minha querida esposa, da esposa que ele realmente amava. Vocês se lembram que eu disse que ele teve 4? E era a única que ele amava. As outras entraram de contrapeso. E eu disse a vocês que ter uma esposa em casa não é fácil. Agora ter 4, misericórdia. E foi essa situação que Jacó viveu durante a vida dele toda. Agora veja, irmãos, que coisa tremenda. Levar o único filho da mulher que ele amava, que nem mais existia. Eu vou morrer. Meu pai, disse Rubem, mate meus 2 filhos, acabe com minha família se eu não voltar. Se eu não trouxer Benjamim. E lá vamos. Chega lá, diante de José, olha eles de novo se inclinando. Não só uma vez, mas 2, mas 3. Deus é assim. Quando ele fala, tudo acontece de maneira maravilhosa. Eu disse que nada ocorre por acaso. E então eles falam a José. Quando José começa a falar assim, olha, nós levamos nossas bolsas, chegamos lá em casa, o dinheiro estava tudo, mas nós trouxemos dobrado. Nós trouxemos o dinheiro para devolver. Então pode ficar tranquilo. José disse, não se preocupem não. Eu temo a Deus, não se preocupem não. É esse o seu irmão Benjamim, que você falou, o mais novo? Sim, tragam Simeão. Trouxeram Simeão. José olhou e disse, meu filho. Quando ele olhou o seu irmão querido, a Bíblia diz que ele sai, vai para um cantinho lá e começa a chorar. Era muita emoção. Era demais para ele ver o seu irmão ali, depois de todos aqueles anos. Mas Deus estava trabalhando. Mas é interessante, irmãos, que antes de saírem da casa, Jacó disse a ele, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão levar para aquele homem um presente especial. Levem alguma coisa. E ele faz uma afirmação muito interessante. Diz aqui, levem o melhor que nós temos para ele. Levem o melhor. Irmãos, isso aí é muito importante. Por quê? Porque será que nós realmente temos dado o nosso melhor para o Senhor? O que de melhor eles poderiam levar para José? Ouro, José tinha demais, carregava até no pescoço. Prata, estava cheia a bolsa de José. Será que eles precisavam dar conselho para José? José tinha todo o Egito para aconselhar a ele. Será que eles precisavam levar cavalos para José? Tinham de sobra. O que eles levariam para José? O que você daria para uma pessoa que já tem tudo? O que você daria para uma pessoa que já tem tudo? E então, a Bíblia diz que Jacó disse, olha, levem o melhor. Irmãos, Deus não precisa dos nossos bens. Salmo 24:1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Deus não precisa dos nossos bens. Segundo, Ele não precisa do nosso conhecimento, porque Ele é onisciente. Ele não precisa do nosso poder, porque Ele é onipotente. Deus não precisa do nosso serviço, porque Ele tem os anjos, que podem servi-lo quando Ele quiser. Então, o que eu vou dar de melhor para o Senhor? Deus quer que eu coloque o que eu tenho de melhor. E o que Ele vê de melhor na minha vida é o meu coração, a minha vida, a minha submissão, a minha obediência, o meu amor. Isso é o que Deus quer. Quantas vezes nós tentamos tapear a Deus? Eu vou dar uma oferta de missões. Eu vou dar uma oferta na igreja. Como que? Senhor, te dei uma ofertinha, hein? Escreve aí no teu livrinho. Deus não precisa disso. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do meu dólar. Ele é dono de tudo. Ele quer a minha vida, Ele quer o meu coração, Ele quer a minha disposição. Ele quer que eu chegue diante dEle e diga, Senhor, eu te adoro, eu te sirvo, eu te amo, eu quero fazer a tua vontade. Isso é o que Deus quer. Ver da minha parte um coração quebrantado e contrito. Deus quer que eu olhe para dentro de mim, examine o meu coração e veja o pecado ali, confesse a Ele para que Ele alegremente possa me perdoar. Deus quer que naquele momento que eu estou correndo de um lado para o outro e aflito e suando frio, eu olhe para o céu e diga, Senhor, aqui está a minha ansiedade e a tua palavra diz que eu posso buscar a Ti. Eu posso levar os meus olhos para o alto, porque de lá vem o meu socorro. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, a minha esperança. Tu és o meu Senhor.
Deus proverá todas as coisas e por isso em ti confio. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. E então, diz a palavra do Senhor, que Deus então foi dando a oportunidade a eles, para que eles pudessem reconhecer alguma coisa, os irmãos de José. Quantas vezes nós achamos que Deus, já temos feito tanto para Ele, e não temos feito tanto assim. Adrian Roger conta uma história muito interessante, dizendo que um homem ganhou 10 maçãs de Deus. As primeiras 3 maçãs, Deus deu a ele para que ele pudesse comer. Simbolizava o sustento alimentar. Então, para que ele comece a comer. As outras 3 maçãs, Deus deu a ele, simbolizando um lugar que ele pudesse ter, um teto para morar. Então, Deus entregou as 3 maçãs. Este é o teto para você morar. Deus então veio e entregou outras 3 maçãs para ele, dizendo: olha, isto aqui é a roupa para você vestir. Deus cuidando de cada detalhe. Aí ficou uma só maçã e Deus entregou a ele. E ele recebeu a maçã e olhou e disse: mas que maçã linda, vermelha, suculenta. E ele ficou: será que eu devo entregar a Deus? Deus disse: eu vou te dar esta maçã para que você devolva a mim como gratidão pelas 9 que eu lhe dei. Aqui está. E ele continuou olhando a maçã e disse: mas ela está muito bonita. E ele cheirava a maçã, dizia: mas que maçã. E cada vez a maçã olhava para ele e dizia: me coma, me coma, me coma. Ele disse: mas eu tenho que dar a Deus, é a expressão da minha gratidão. Mas ele não aguentou e comeu a maçã. E sabe o que ele fez? Deu as sementes para Deus. Às vezes nós chegamos assim. Deus vai nos dando tanto, 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 tanto. E o que eu tenho para oferecer ao Senhor? José recebeu o presente dos seus irmãos. Mas o maior presente não era o que eles haviam trazido ali da terra, mas era a presença de Benjamim, era a presença deles, porque José sabia que Deus estava trabalhando na vida dos seus irmãos. Eles haviam traído José, eles haviam quase matado a José, eles haviam tratado mal a José, e José sabia que Deus estava trabalhando na vida deles. E então diz a palavra do Senhor, que José olhou para ele e disse: olha, vocês vão jantar comigo hoje, vocês vão jantar na minha casa. E preparou-se o jantar. E quando eles chegaram para jantar, eles acharam tão interessante, porque aqui ficou José na cabeceira da mesa, e os egípcios não se misturavam com os judeus, e José colocou o primogênito, e pela idade, até chegar o seu irmão Benjamim, o mais novo. E eles ficaram olhando: mas como é que esse homem sabe? Como é que ele sabe da nossa idade? Deus trabalha nos detalhes também. Deus trabalha naquilo que nós não podemos nem imaginar. E eles sentiram medo. Eu acho que é porque ele descobriu que nós levamos a bolsa de comida e o dinheiro estava ali. E quando José começou a falar: senhora, olha, nós trouxemos de volta o dinheiro. José disse: não se preocupe, olha, mas o nosso pai disse que a gente viesse e falasse ao senhor. Fiquem tranquilos, vamos comer. E eles comeram e jantaram. No outro dia cedo, José deu uma ordem: quero que coloque o melhor nas bolsas, encham essas bolsas de provisões. Eles devem ir, mas eu quero que coloque o meu copo de prata na bolsa do meu irmão Benjamim. Falou para o seu servo. E eles fizeram como José mandou, colocaram o copo de prata. Aí lá vão eles na caravana. De repente José disse: vão atrás e perguntem a eles: por que alguém levou o meu copo de prata? Eu tenho ajudado vocês até agora, tal, e vocês estão pagando mal, o bem com o mal? Que história é essa? E os irmãos de José param e dizem: de maneira nenhuma, nós não cometemos esse mal. E para provar, podem abrir aqui as bolsas e vão ver. Aquele que você encontrar o copo na bolsa, esse que seja escravo. E eles começaram a abrir. E quando Benjamim abriu,
lá estava o copo na bolsa dele. Benjamim não sabia. Eu não peguei, eu não fiz isso. Deus estava trabalhando. Irmão, Deus às vezes coloca certos copos nas nossas vidas para a gente descobrir mais tarde, para a gente abrir a bolsa mais tarde, e eles saber que realmente você está atento, e você saber que alguma coisa está acontecendo na sua vida. Que copo é esse? Pode ser um cálice, pode ser um sofrimento, pode ser um problema, pode ser uma preocupação, pode ser uma vitória, pode ser o que seja. É um copo que está ali, e Deus quer que você abra esta bolsa. Deus quer que você veja o que está acontecendo. Quando eles abriram, ali estava o copo de José. E lá vai a turma toda, regressa de volta ao Egito. E os irmãos começam a falar e advogar a causa. Nosso pai é velho, nós falamos a ele que íamos levar esse menino aqui, o nosso pai vai morrer. E José ouvindo toda aquela história, e cada palavra cortava o seu coração. Assim é o homem de Deus. No próximo domingo eu vou falar sobre isso, sobre o perdão. José tinha todo o direito de pegar aquela turminha que tinha feito o que fez com ele, pegar cada um e dar uma bela de uma lição de moral neles. Ele teria todo o direito, mas ele não fez. Isso significa que muitas vezes eu e você temos o direito, mas Deus diz: deixe o direito comigo. Deixe que eu vou agir, eu vou ensinar. Deus queria ensinar. Antes da lição, Deus quer ensinar. Deus queria mostrar àqueles jovens, não a José, àqueles irmãos dele, que eles realmente tinham feito mal a José. E eles tinham que aprender gradativamente. Há pessoas que não aprendem assim de repente. Acontece uma coisa na vida, aí a pessoa diz: aconteceu, tal, mas vai passar. Não. Deus às vezes se utiliza. Sabe o que Deus faz? Deus vai mandando provação atrás da outra. Deus vai mandando uma situação atrás da outra. Sabe para quê? Para que você entenda que Ele está agindo. É Ele que está fazendo isso. É Ele. Quando os Paulo e Silas estavam ali na prisão, quem foi ali balançar o alicerce? Aquele cimento frio. Quem foi ali sacudir as portas? Era o Senhor, o Espírito do Senhor que estava ali. É Deus que vai fazendo a obra. E assim, os irmãos de José voltaram, começaram a advogar a causa. Nós precisamos voltar a levar nosso irmão. Aí José então chama todos eles e diz: tudo isso que eu estou ouvindo de vocês, toda essa história que eu estou ouvindo, este moço aqui que vocês estão falando dele, Benjamim, que ele precisa voltar para casa. Deixa eu dizer uma coisa a vocês que vocês não viram até agora e não entenderam até agora. Eu sou José, o vosso irmão, que vocês venderam para a terra do Egito. A Bíblia diz que eles ficaram paralisados. Como podia? Deus preparou aquela revelação naquele momento certo. Deus viu que aqueles moços tinham aprendido a lição. Agora eles estavam defendendo uns aos outros. Agora eles estavam defendendo a família, defendendo o pai. A situação era outra. Não era eu vou acabar, eu vou matar, eu vou destruir, eu tenho que ser o melhor. Eu não sei porque ele recebeu a capa, devia ser minha. Não, Deus estava trabalhando. E Deus trabalhou de uma maneira tão maravilhosa que a situação havia mudado. Era a hora da revelação de Deus. Muitas vezes, irmãos, eu e você vamos recebendo as lições de Deus, mas não esqueça, haverá um momento que Deus vai lhe revelar por que isso está acontecendo na sua vida. Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Por que Deus está permitindo essa e aquela situação? É um plano dele? É porque alguma coisa aconteceu e Deus quer que eu mude? Eu não sei, mas Ele vai trabalhando. E agora José pergunta pelo seu pai: e o meu pai está bem? Ele ainda vive? Ele ainda vive. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Aquele momento a Bíblia diz que os irmãos de José ficaram com tanto receio que eles se afastaram, e José diz:
cheguem perto de mim. E ele abraçou a Benjamim e ele chorou. A Bíblia diz que ele foi abraçando a cada irmão e chorando. Como é possível isso? Isso é o que eu chamo de o poder da graça. Somente a graça do Senhor é capaz de unir os pedaços. Aquela família que está em pedaços, em frangalhos, aquela família que está se destruindo, só a graça do Senhor é capaz de uni-los outra vez, de colocar tudo junto outra vez. E José demonstrou esse espírito de amor, de perdão, de cordialidade, de graça. Tinha ele todo o direito de revidar, mas não o fez. Antes, agiu como um homem de Deus. E os irmãos de José não podiam acreditar no que estavam vendo e ouvindo. Há certos momentos quando nós nos deparamos com esta grandeza de Deus, que ficamos simplesmente estupefatos, não sabemos o que dizer, e para dizer a verdade, dizer o quê? Não temos o que dizer. Nós só temos que nos prostrar diante desta grandeza do Senhor e dizer a Ele: Senhor, como eu sou mesquinho, como eu não sou nada, como eu só que tenho olhado para mim, para os meus interesses, como, Senhor, eu tenho lutado até, inclusive, para pisar nos outros. Mas, Senhor, ajuda-me para que eu possa realmente ter este coração que é teu, que pode ser teu se ainda não o é. E demonstrar, Senhor, que realmente eu experimentei a graça, esta graça salvadora do Evangelho. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Essa história aconteceu mais de 3.000 anos passados. Ela continua se repetindo hoje. Irmãos traindo irmãos, famílias brigando uns com os outros por causa de herança, por causa de problemazinhos, às vezes coisinhas minúsculas, famílias que se ficam degladiando, se odiando um ao outro, continua mais do que nunca. Mas José demonstrou que quando nós pertencemos a Deus, quando o nosso coração é do Senhor, a nossa atitude é diferente, o nosso gesto é diferente, a nossa maneira de falar é outra. O nosso coração transparece o coração de Deus. Ainda que eu seja injustiçado, o Senhor vai prevalecer. Ainda que todos caiam sobre mim, o Senhor me levantará. Porque é o Senhor que nos dá a vitória. É o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que realiza as bênçãos e derrama as bênçãos sobre as nossas vidas. É o Senhor quem faz com que o nosso lar seja forte, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. É o Senhor quem faz o nosso lar forte. Se depender de mim, se depender da minha atitude, eu vou sempre responder. Eu sempre vou ter uma palavra na ponta da língua, mas é o Senhor que vai frear a minha língua. O salmista diz: Senhor, põe uma guarda na minha boca, Senhor. É Deus que vai frear a minha boca, para que eu não magoe, para que minhas palavras não possam dilacerar o coração de alguém. É Deus quem faz isto. Por isso José demonstra, e é para nós, este exemplo maravilhoso. Eu gostaria de perguntar: alguém nesta casa nunca fez uma decisão entregando sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu também quero ser um crente, eu quero ser um servo teu, eu quero experimentar esta graça maravilhosa de Jesus na minha vida. Eu entrego o meu coração e a minha vida ao Senhor. A partir de hoje, escreva meu nome no livro da vida, Senhor. Ó Senhor, eu não tenho sentido paz e alegria, mas eu quero ter a alegria do teu Espírito. Por isso, Senhor, eu coloco agora a minha vida, o meu coração diante de ti. Alguém que nunca fez essa decisão, mas gostaria de entregar sua vida, o seu coração a Jesus, tornando-se um crente, uma crente a partir de hoje, vindo para esta igreja estudar a Bíblia conosco, mais tarde ser batizado em nome de Jesus, ser um servo de Deus, dar exemplo aí fora, o que não é fácil.
Levante a sua mão, eu vou orar por você. Alguém? Nunca fez, mas hoje quer fazer essa decisão. Eu gostaria de perguntar: algum irmão que tem sentido que precisa abrir mais o seu coração para o Senhor, para que Ele derrame a graça? Talvez você não tenha sido gracioso para com outros. Talvez você não tenha demonstrado este amor de Jesus que precisa demonstrar. E você gostaria de ser esse instrumento nas mãos de Deus, aprender como José, abrir mão do seu direito, dizer: Senhor, meu direito é teu. O Senhor que vai tomar a minha causa, o Senhor que vai responder, o Senhor que vai agir. Algum irmão, alguma irmã, sente esse desejo de colocar isso diante de Deus, numa confissão muito íntima do seu coração, você e Deus. Levante sua mão. Alguém? Levante sua mão. É você e Deus somente. Alguém? Deus falando ao seu coração, falando da sua vida. Ó Senhor, abençoa os teus servos. Que Deus nos abençoe e nos ajude sempre a fazer a tua vontade. Usa-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus.